Sejam muito bem-vindos a esse primeiro vídeo do meu canal, onde nós estaremos tratando acerca da minha redação do Enem 2018, onde eu tirei uma nota que eu não esperava. Eu já esperava que eu iria tirar uma nota muito boa, só que eu não esperava que eu iria tirar a nota que eu tirei. ...940. Foi uma nota muito boa e eu fiquei muito feliz com essa nota. E este canal vai estar funcionando para as seguintes utilidades: estudarmos sobre o Enem, estudarmos redação, estudarmos matemática, que são as questões que mais colaboram para o nosso desempenho geral da prova, e as outras áreas também que são muito importantes. E eu me chamo David Lima, eu sou vestibulando de medicina, e eu sou evangélico, sou assembleiano. Deixa o menino rodar! Sim, eu sou pentecostal e eu tenho cursos de teologia, tenho meus cursos na área de missiologia, de estudo sobre missões, de pregação do evangelho, essas coisas. E eu sou técnico em edificações pelo Instituto Federal do Maranhão, o IFMA, e atualmente eu estudo para o Enem. Eu sou como vocês, sou vestibulando, e o meu intuito é passar em medicina. Eu quero ser um médico, quero ser cardiologista, quero ser neurologista. São os meus planos, né? Não sei se eu vou mudar no decorrer do curso, mas eu estou atualmente estudando para medicina. E vamos aqui iniciar a comentar a minha muito bela redação do Enem 2018 sobre o tema: a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Isso mesmo, a manipulação do controle do usuário, do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. E este tema, ele é um tema que vai falar sobre a manipulação, manipular o comportamento das pessoas. E esse tema ele estava girando em torno dessa problemática: como que o controle da internet iria influenciar o comportamento das pessoas. E eu gostei de primeira vista, de primeira instância, eu não gostei do tema, mas eu fui raciocinando no decorrer da prova. O desespero chegou e comia chocolate, bebia água e ficava desesperado. O desespero foi batendo, mas eu consegui me concentrar, graças a Deus, e fiz essa redação e tirei 940. E vamos lá agora comentar essa redação, essa muito belíssima minha escrita. Redação do Enem 2018, que eu tirei 940 pontos. Vamos lá, vou começar aqui lendo a minha redação. A minha redação eu não costumo colocar título, eu não costumo colocar, porque eu acho que algumas pessoas até concordam que o título é a cabeça do texto, e o título ele vai dar uma primeira impressão boa para o texto, mas para mim o título é uma perca de tempo. Eu vou perder uma linha para ficar fazendo um título, não. E eu já escrevo bastante na minha redação, eu preciso de linhas, as linhas são contadas. Eu já vou perder uma linha, na minha visão é essa. Já as outras pessoas podem ver o título como uma coisa boa. Aqui, já continuando a leitura da redação, nós vamos ver como foi que iniciou a minha redação. Eu sempre costumo fazer a minha redação em 4 parágrafos. Eu faço o parágrafo de introdução, depois eu faço o primeiro parágrafo de desenvolvimento, depois o segundo parágrafo de desenvolvimento e a minha conclusão. A minha redação ela gira em torno de 4 parágrafos, um de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Todos os meus parágrafos eu costumo fazer da seguinte forma: eu costumo fazer 3 períodos. Eu costumo sempre ligar os períodos por conectivos para que o texto fique mais coerente, mais coeso, fique mais fácil de ser entendido. Pois é, gente, agora eu vou começar a ler definitivamente aqui a minha redação do Enem 2018. Eu vou começar com a introdução. Ela já está aqui nas minhas mãos, eu vou começar aqui, nós vamos começar agora a analisar esse texto que eu escrevi ali na redação do Enem 2018. As capitanias hereditárias, criadas no Brasil por Portugal, não obtiveram sucesso, pois a lentidão da comunicação entre colônia e metrópole levou o sistema ao fim, principalmente, dentre outros fatores, por uma falta de comunicação. Análogo a isso, percebe-se que hoje a comunicação também é um problema, visto que, na maioria das vezes, os usuários da internet têm seus comportamentos manipulados.
Neste contexto, cabe os fatores que contribuem para a problemática, a fim de pensar em possíveis soluções. E quais foram os erros deste parágrafo? Vou comentar agora com vocês. Eu sempre costumo começar a minha introdução com um parágrafo, com um período, fazendo uma alusão histórica. Eu sempre tenho esse costume. Eu faço essa alusão histórica. Aqui eu fiz a alusão histórica às capitanias hereditárias, porque nós sabemos que no processo ali da implantação das capitanias hereditárias, a comunicação entre a colônia, o Brasil, e a colônia da América Portuguesa e a metrópole Portugal, a coroa da coroa portuguesa, não tinha uma comunicação muito boa, por isso esse sistema foi um dos fatores que levou esse sistema ao fim. E eu coloquei aqui, já no meu segundo período, que hoje esse excesso de comunicação, ele também gera um problema. Antes era a falta de comunicação que era o problema, hoje é o excesso. Porque com o excesso de comunicação, por as pessoas estarem muito comunicadas, a internet, na verdade, ela vai manipular o comportamento dessas pessoas, ela vai ter um papel de manipulação do comportamento dessas pessoas. E eu coloquei aqui no meu terceiro período que teve um erro. Eu esqueci uma palavra, quando eu estava passando meu texto a limpo, eu esqueci uma palavra, a palavra analisar. Eu coloquei nesse contexto, cabe os fatores. Eu queria, na verdade, colocar assim: neste contexto, cabe analisar os fatores que contribuem para a problemática. Por isso, eu com certeza perdi ponto na competência 1 de norma culta, eu perdi 40 pontos na competência 1 de norma culta, 40 pontos, e na competência 5 de proposta de intervenção eu perdi 20 pontos. E com certeza eu perdi esses 40 pontos na competência 1 talvez por causa do analisar, mas era mais coerente ter tirado incoerência o ponto, mas eles não tiraram, graças a Deus. Foi muito bom, tirei 200 pontos na competência 2, 3 e na 4. E alguns erros de vírgula, aqui o verbo ter, na verdade, os usuários da internet têm seus comportamentos, eu não coloquei o acento circunflexo para indicar que o tem é no plural, e esses foram erros de norma culta, por isso eu perdi 40 pontos na competência 1. Agora o segundo parágrafo do desenvolvimento. Sob esse viés, primeiramente, é sabido que os usuários da internet apresentam comportamentos modelados e a globalização possibilita esse modelamento. Impele-se isso pelo fato de que os Estados Unidos da América, ao sair vitorioso da Guerra Fria, adere ao sistema toyotista de produção, no qual este sistema adequa-se às circunstâncias, ou seja, aos diversos comportamentos da sociedade. Com isso, a maior parcela das empresas aderiram a este sistema, como é o caso das empresas de tecnologia, que já buscam desenvolver pesquisas para saberem o perfil da população e, para com isso, desenvolverem programas lucrativos. É evidente, portanto, que com o desenvolver da ciência, os comportamentos tendem a ficarem cada vez mais padronizados. Nesse primeiro parágrafo aqui de desenvolvimento, eu comecei aqui comprovar a minha tese, que a minha tese é falar que o excesso de comunicação, as pessoas ficarem mais ligadas às redes, vai fazer com que a internet controle o comportamento dessas pessoas. E aqui eu já comecei, no meu primeiro período, falando que a globalização ela possibilita esse modelamento. Porque o que é a globalização? A globalização é a integração dos países, o globo ficando mais pequeno. Mais ou menos isso. E eu coloquei aqui que os Estados Unidos, quando ele saiu vitorioso da Guerra Fria, né, ele aderiu ao sistema toyotista. O sistema toyotista ele vai trabalhar ali com a lógica de um mercado de produzir o que o mercado está querendo consumir. Então, como que eles vão saber o que o mercado está querendo consumir? Com certeza, pesquisando, fazendo pesquisa. Então, as empresas, eu coloquei aqui em questão que as empresas de tecnologia, elas buscam fazer um perfil das pessoas, elas buscam desenvolverem pesquisa para terem um perfil das pessoas, para que assim eles possam desenvolver programas que venham trazer lucros para eles, porque as pessoas vão consumir o que elas querem, entenderam? Isso é a lei da oferta e procura do mercado, mais ou menos. As pessoas vão procurar e o mercado vai oferecer. Então eles vão, através da internet, fazer esse perfil das pessoas para que eles possam saber o que elas querem consumir. E sempre no meu terceiro período do desenvolvimento, do parágrafo de desenvolvimento, eu gosto de colocar a minha marca de autoria. E aqui a minha marca de autoria eu coloquei assim: é evidente, portanto, que com o desenvolver da ciência, os comportamentos tendem a ficarem cada vez mais padronizados. Aqui eu estou me incluindo no texto. Eu estou dizendo que eu estou dando a minha opinião.
eu estou dizendo que esse texto não é um texto que eu só pego informação de A, informação de B. Eu estou dizendo que eu estou ali presente naquele texto. Então, esta é a minha marca de autoria. Vamos aqui para o segundo parágrafo do desenvolvimento. Os erros foram erros de pontuação. Nesse parágrafo eu só errei alguns erros de vírgula. Teve aqui a maior parcela das empresas aderiram a esse sistema. Deveria ser um ponto e vírgula, eu coloquei uma vírgula. E só foram erros de norma culta mesmo, erros básicos de pontuação. Acho que a pressão lá da prova fez com que meu cérebro balançasse e eu errasse essas vírgulas, esses erros cometer esses erros de pontuação. Sim. Vamos agora, gente, analisar aqui o meu terceiro parágrafo da minha redação, que vai em 2018. Similarmente, segundo o filósofo Descartes, em sua teoria do cogito, o ato de pensar que comprova a existência do homem. Nesse sentido, quando a internet influencia no pensamento da sociedade, seja com notícias que visem o lucro ou até mesmo a patronização cultural, ela estará intrinsecamente controlando a existência destes. Impere-se isso também pelo fato épico que aconteceu em 2016, onde a maior parcela dos usuários do jogo Baleia Azul, fenômeno da era digital, apresentaram comportamentos estranhos ao terem contato com o aplicativo, tais como problemas psicológicos, medo, pavor e, em alguns casos, até o suicídio, pois, segundo estes, os produtores do aplicativo enviavam mensagens demonstrando terem conhecimento delineado de suas vidas particulares. Desse modo, a não fiscalização destes modelos de softwares pode provocar entraves até irreversíveis à população. Bom, aqui nesse parágrafo nós tivemos alguns erros de escrita de nomes. O nome do filósofo não é Descartes, eu esqueci lá na hora da prova, e, na verdade, com a pressa de passar limpo, eu esqueci de botar René Descartes na escrita, né? Eu botei Descartes, tipo mais ou menos como é falar, só que foi um erro de grafia, por causa da pressa. Tivemos alguns erros aqui, tipo o verbo visar, eu botei um Z e no caso que aqui ele está conjugado é visem, eu coloquei com Z em vez de S, é um S, também deve ter sido a pressa. E alguns problemas de pontuação. Pontuação aqui no meu texto eu tive problema, foi o que levou a eu ter perdido, o que mais impulsionou a perca esses 20 pontos, 40 pontos na verdade. Vamos agora ler o quarto parágrafo, a conclusão. Assim sendo, o governo federal brasileiro, juntamente com o Ministério da Justiça, deve implantar no Código Penal brasileiro medidas que visem punir os criadores de mecanismos online que apresentem riscos à vida da população, tais como a criação de um artigo que trate de punições a serem executadas. Dentre elas, quando possível, é importante que o agente ativo da ação desfaça os danos. Quando não for possível, este poderá ser detido, a fim de que a padronização cultural não implique riscos à preservação da vida. Dessa forma, a comunicação tecnológica adquirida deixará de ser um problema para os usuários da internet. E aqui na minha conclusão, eu iniciei falando aqui esses softwares que apresentem risco à vida das populações. E como era que eles iam fazer isso? Era implantando no Código Penal brasileiro um artigo que vise de tratar dessas punições. Aí eu detalhei, eu disse, o agente ativo da ação, quando for possível, ele deve ser quando for possível, ele deve desfazer os danos causados. E quando não for possível, no caso de morte, não é possível ele desfazer os danos. E como eu citei lá no Baleia Azul, alguns foram levados ao suicídio, não é possível desfazer esses danos. Até eu citei na marca de autoria que alguns danos da população são irreversíveis. E eu dei essa exemplificação de quando fosse possível, o agente ativo deveria desfazer os danos causados. Quando não fosse possível, ele poderia ser detido. E eu coloquei que o intuito disso tudo era que a padronização cultural não implicasse riscos à preservação da vida. E no final eu fechei o meu texto retomando o que eu tinha falado na introdução, fechando o texto, fechando aqui com uma frase de efeito. Eu coloquei a fim de que, dessa forma, na verdade, foi o conector que eu usei, a comunicação tecnológica que foi adquirida com o decorrer do tempo, ela não implicará, não será um problema para os usuários da internet. Ou seja, a comunicação, o excesso de comunicação, se essas medidas forem tomadas, deixará de ser um problema à população. E por que eu perdi 20 pontos na competência 5? Eu
deveria ter colocado um que é importante que o agente ativo da ação desfaça os danos. Eu coloquei importante o agente ativo, se tivesse colocado o que tinha ficado melhor o detalhamento. E também eu errei aqui no este. Este poderá ser punido. Na verdade era para ser esse, porque eu estou retomando uma ação. Este é para acrescentar algo. Esse é para retomar uma ação. Então na verdade foi erro de grafia e erro de norma culta. E deve ter sido justamente por esse que eu perdi os 20 pontos, porque faltou o detalhamento aqui. É importante que ficaria mais claro, na verdade, a proposta. Então deve ter sido e por isso que eu perdi os 20 pontos na competência 5. E eu achei a minha visão do texto ficou muito bom e valeu sim os 940. Pois é, gente, esse foi aqui o primeiro vídeo do meu canal, espero que vocês tenham gostado. Eu estive aqui comentando a minha redação, falando pra vocês um pouco do meu desespero ali no dia daquela prova do Enem. E se inscrevam aqui no meu canal para que a gente possa crescer. Ative o sininho de notificações para que vocês possam receber as notificações dos futuros vídeos que serão publicados. Deixe aqui o seu like neste vídeo e deixe o seu comentário também para que você possa estar dando sugestões de novos assuntos a serem abordados, de novos temas para serem comentados, porque naquele dia ali, naquela prova do Enem, nós vamos arrebentar porque nós somos 10, porque nós somos 1000 e o INEP vai ficar de boca aberta porque nós vamos chegar ali e vamos conseguir responder todas as questões e tudo isso vai ser muito bom e nós vamos ficar muito alegres, nós vamos conseguir passar na graduação, na faculdade que nós queremos. Eu desejo tudo de bom para vocês e muito obrigado!